Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. O tema da pregação nesta noite é o refúgio da cruz. E nós vamos fazer a leitura de Salmos 91. Talvez seja o segundo, porque o primeiro, Salmos 23, é o mais conhecido, ou talvez os dois em primeiro lugar, mas certamente esse é um dos salmos bem conhecidos. E nós vamos hoje fazer a meditação e ver o que esse salmo fala a nós referente à cruz. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei, e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Que salmos maravilhoso é o Salmos 91. Muito bem, o nosso tema é o refúgio da cruz. E antes de falar exatamente sobre o refúgio e por que que é tão maravilhoso e por que que esse salmo fala tanto ao coração das pessoas, por que que as pessoas têm esses salmos abertos em suas casas com as suas Bíblias que muitas vezes não leem, mas até serve como um amuleto ou como uma esperança de refúgio. A verdade é que esse salmo fala sobre uma das maiores, ou se não a maior, necessidade e carência do homem, que é de segurança, se sentir seguro. Porque quando fomos formados no Gênesis, nós somos formados para estar seguros na presença de Deus num jardim amplo, ter um relacionamento com Deus e, por isso, ter essa segurança. Fomos criados para isso. O fato é que o homem pecou e ele foi, então, lançado fora desse ambiente da presença de Deus e perdeu a garantia. E quando Deus veio visitar Adão após a sua queda, o que ele fez? Qual foi a sua primeira reação? Ele buscou um refúgio. Ele buscou se esconder. Um refúgio falso, porque quem poderá se esconder da presença de Deus? Se Deus é o próprio refúgio. Mais uma vez que ele estava agora sob a condenação pelo fato de ter pecado, ele buscou se refugiar se escondendo de Deus. E é exatamente esse refúgio que todos nós carecemos. Mas somente em Cristo Jesus nós podemos voltar ao jardim e ter o nosso refúgio agora marcado e selado pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus no nosso coração, porque é isso que o Senhor Jesus traz, uma reconciliação com Deus. E é por isso que esse Salmos 91 fala tanto a qualquer coração. Nós precisamos, nós necessitamos de segurança. Vamos ver então versículo a versículo nesses Salmos e ver então os detalhes e as nuances e a beleza que está por trás que nós vamos ver nesta noite. Então no versículo 1 diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que é uma poesia, mas é mais que uma poesia, é uma verdade. E fala exatamente daquilo que nós mais queremos: habitar seguro, né, com alguém que realmente faça toda a diferença na nossa vida. E o que eu queria chamar de atenção aqui nesse primeiro versículo é a diferença sobre o fato de habitar e descansar aqui. São dois momentos e situações distintas, porque às vezes na tradução em português a gente perde algumas nuances. E quando a gente se debruça para estudar, a gente vê a beleza que está sendo dito aqui. O que está sendo dito são duas coisas. Existe a possibilidade de você buscar a Deus para estar na presença dele de uma forma mais recorrente ou mais presente. Eh, e nesse momento em que você está com Deus, você experimentar o descanso ou o refúgio de Deus. E por que que existe uma diferença? Porque pode ser que a maioria, as pessoas busquem a Deus por algo rápido, por um refúgio rápido, por uma solução rápida. E esse verbo descansar aqui tem a figura de você passar a noite eh, em um abrigo, fugindo da chuva ou fugindo do frio, um abrigo que temporariamente você está buscando. Então, naquele momento, você tem o descanso de repousar uma noite, mas no dia seguinte você sai daquele lugar e vai para outro. É esse o sentido da figura de descansar. O fato que é diferente da palavra habitar é que aquele que habita não sai do refúgio, ele permanece sempre. Então, essa é a nuance. Aquele que habita na presença de Deus, que tem comunhão com Deus, sempre está experimentando o livramento do Senhor durante todo o tempo da sua vida. E à medida que a compreensão da glória de Deus permanece no coração do homem, essa permanência na presença de Deus, como nós vamos ver mais à frente, não é simplesmente uma caminhada por algum tempo, mas é a habitação, é a comunhão plena que se tem na presença do Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é impossível que um homem se aproxime de Deus, conheça Deus, deixe que Deus ministre o seu coração, o seu espírito. Não experimente a paz, o descanso, o refúgio e os milagres de Deus que o Senhor opera de formas diferentes, seja física, seja espirituais, seja emocionais. O Senhor faz coisas tremendas. E é isso que está sendo dito aqui, que hoje, se você precisa de uma resposta, a resposta ou a solução, o refúgio está em Cristo Jesus, porque é a sombra da cruz que o homem pode religar-se a Deus e experimentar a promessa deste maravilhoso versículo, encontrar um descanso. O fardo do pecado, o fardo da vida vai pesando no coração das pessoas. E muitas vezes elas querem um descanso, um descanso. E esse descanso só vem por meio de Jesus Cristo, que abre o caminho para a habitação na presença do Altíssimo. No versículo 2, nós vamos ver uma confissão de quem entende a profundidade de estar na presença de Deus. Ele fala assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Isso aqui é uma confissão de fé. É a pessoa que entende que não existe outro Deus, não existe outra forma de viver senão na presença de Deus. E ele fala: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse versículo vai dar exatamente a sequência do primeiro. Porque quando ele fala, de refúgio e fortaleza, é exatamente isso. O refúgio é algo que pode ser temporário. Você está vivendo e você tem uma chuva que você precisa de um abrigo, tem um livramento que você precisa ali de uma resposta rápida, de um abrigo rápido, de uma solução rápida, de coisas que surgem na vida e você não tem controle, e ali Deus serve como refúgio. E a figura da fortaleza é de algo que você tem como constante, algo que perdura na sua vida, que é o que Deus realmente quer trazer para nós, essa comunhão com Ele, e é por isso que Cristo veio trazer essa comunhão,
para que a gente tenha essa estabilidade na nossa vida. Deus nos chama para estabilidade. É na estabilidade que o homem cresce. Então, essa é a diferença. Então, é similar. Então, da mesma forma que o descanso pode ser algo rápido, né, e a morada é algo permanente, é a mesma figura que nós vemos aqui. O refúgio é uma coisa rápida, de algo que Deus provê, mas a fortaleza é algo mais consistente. E por fim, nesse versículo 2, quando ele fala assim: "Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, nele confiarei". Esse é um dos verbos que eu tenho aprendido e é um dos mais bonitos em Salmos, que é o verbo em hebraico que chama batá, que é a confiança, confiar no Senhor. A confiança no Senhor. Quando você conhece o Senhor, você confia. E é isso que vai fazer com que você tenha refúgio e fortaleza. Que coisa maravilhosa! Nós vamos seguir e ver mais detalhes a respeito desse refúgio e fortaleza e dessa confiança. Muito bem, uma vez que a gente entende a benevolência de Deus, a graça de Deus, e o Salmos vai falar as consequências disso, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Bem, aqui nós precisamos de um refúgio, certo? Porque o laço do passarinheiro é a figura que vem o passarinho e tem ali uma armadilha e ele não vê porque sai coberto. E quando ele pisa, pum, aciona-se a arapuca e ele é tomado. Quantas vezes eu e você estamos indo por um caminho, não nos apercebemos da situação e você está indo para dessas trevas e você não está vendo, você não entende e você vai colocar o pé ali e o Senhor te livra. E muitas vezes você vê o livramento, mas muitas outras vezes nós não temos visto o livramento que o Senhor tem nos dado, seja ele físico, seja ele financeiro, seja ele de acidente, seja é inúmero as situações, porque porque realmente existe todo um trabalhar espiritual para que a gente caia, mas o Senhor nos livra. No versículo 4 fala assim: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Que lindo! Eu amo a palavra do Senhor, porque é, é, é essa verdade que vai gerar em nós alegria e a satisfação de viver. Olha só o que ele está dizendo. Aqui, se no versículo 3 é algo passageiro do refúgio rápido, com relação às questões rápidas que surgem na nossa vida, o versículo 4 traz um contexto muito mais amplo no sentido de fortaleza, de algo mais duradouro. Então ele vai dizer assim: cobrirás com suas penas, ou seja, vai envolver, debaixo das suas asas estarás seguro. E ele fala que essa verdade é escudo e broquel. O escudo é algo que imagine que você está andando e você vê o problema, então você usa o escudo porque você se protege de algo que você está vendo. Então é um problema que está diante de você. O broquel é a figura de algo é o escudo que te envolve, ou seja, você está andando, você não está vendo o que está vindo de trás, você não está vendo o que vai vir de um lado ou de outro. Aquele broquel, aquele escudo que te envolve é de situações que você não tem percepção, você não está discernindo, você não tem capacidade de ver. É isso que Deus está dizendo: "Olha, eu sou a sua fortaleza que vai à sua frente, vou atrás, vou à direita, vou à esquerda. Eu te cubro com as minhas asas. Eu sou a sua fortaleza". Que coisa linda. Ele fala aqui no versículo que a verdade é escudo e broquel, ou seja, é a palavra de Deus que dá essa condição, né. E essa palavra também pode ser essa verdade pode ser também não somente a palavra de Deus, a promessa, mas que está associado também ao caráter de Deus, à fidelidade de Deus. Que coisa linda! O atributo da fidelidade de Deus, ou seja, à medida em que eu conheço a Deus, o seu amor e a sua fidelidade, isso me servirá de escudo e broquel. Porque o que vierá diante de mim, fala assim em Provérbios: o justo vê o mal e se aparta, ou seja, ele usa o escudo, se aparta. E aquilo que a gente não vê, o Senhor nos cobrirá com as suas asas. E é essa alegria, nossa satisfação que nós temos de ter tamanha promessa, de tamanha alegria de poder andar com Deus. Muito bem, prosseguindo no versículo 4,
eu queria enfatizar alguns versículos daqui em diante a respeito daquilo que mais é é o problema maior que o homem tem, que o pecado gerou, que é a questão do medo. E é por isso que a gente quer segurança, a gente quer proteção, porque é esse o sentimento derivado do pecado. Nós vimos em outras várias pregações, mente de escassez, exatamente, mente de escassez, que vai trazer uma escassez, porque por causa do medo, por causa do medo. Então vamos ver o que vai falar aqui no versículo 5. Ele diz assim: "Não temerás". Ou seja, uma vez que eu estou na presença de Deus, você não vai temer. Mas vamos ver o que ele vai falar? Não temerás o quê? O espanto noturno, nem seta que voe de dia. Ou seja, é algo de 24 horas. Pode ser visto como espiritual e também como material. É isso que faz com que o homem ande seguro. À medida que eu entendo os atributos de Deus, a palavra de Deus, e eu não temo, não tenho temor. Versículo 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. Ora, nós vimos recentemente, não tão recentemente, mas alguns anos atrás, a pandemia da Covid, e nós vimos os cristãos, aqueles que adoram todo domingo e que leem a Bíblia, aqueles que realmente deveriam ter uma postura firme de adoração, são aqueles que, com as suas justificativas naturais, deixaram de adorar o Senhor com medo de pegar Covid e morrer. E se morresse, qual que é o problema? Qual que é o problema do cristão morrer? Seria a vida mais importante? Ou Deus não teria controle o suficiente de evitar que você morresse? Mas muito aqui daqueles que tentaram se refugiar na medicina morreram. E aí? É porque o vírus pegou? Não, foi porque Deus ordenou, e Deus é soberano. Ou seja, à medida que eu conheço a Deus, eu não vou temer a peste na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. É dessa forma que o Senhor prova o seu povo. É dessa forma. Olha só o grau da tamanha do tamanho medo que o homem pode enfrentar. Quer dizer, o que que é uma peste que você não tem controle, pode pegar a qualquer momento, você não está vendo. E mortandade que assola o meio-dia. Quer melhor exemplo que o Covid? Não tem. As pessoas ficaram, à flor da pele, à flor da pele. Que triste foi o testemunho da igreja nesse período. Versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus! Olha o tamanho da promessa. É aquilo que figura a fortaleza. 1000 cairão ao teu lado e outras 10.000 à sua direita. Ou seja, o Senhor vai o Senhor vai te guardar. E aí a primeira pergunta, uma das perguntas que poderia surgir é a seguinte: Sérgio, então como é que você me explica Jó? Como é que você me explica Jó? Porque Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu os seus bens. Será que Deus foi infiel com Jó? Que é a série que nós temos visto. Bem, é aí que nós vemos o seguinte: o Senhor nos protege plenamente. E aquilo que sair de uma forma, excepcional da sua promessa, nós descansamos, porque nós sabemos que o Senhor tem algum propósito. Porque lá no final desse salmos nós vemos que o Senhor nos livrará da angústia, ou seja, a angústia também faz parte da vida do cristão. As pessoas, de uma forma muito inocente, buscam Deus como um talismã para proteger as suas vidas, seus carros, suas famílias, seus filhos, como se nada pudesse acontecer. E quando acontece algo que elas não esperam que aconteça, simplesmente elas viram as costas, porque esse não é o Deus que elas esperam. É um Deus que não, de fato, não abençoa completamente, não entende que o Senhor é soberano e que o Senhor usa as situações de todas as formas para trabalhar os seus propósitos eternos e trabalhar na nossa vida. E é por isso que Jó, mesmo passando por toda aquela dificuldade, ele fala: Senhor, ainda que tu me mates, eu confiarei em ti. Que declaração de um homem que conhece o Senhor. Ou seja, nós estamos seguros. Mas se algo sair do controle, eu sei e posso descansar no Senhor, porque eu conheço a Ele por meio de Cristo Jesus. Que coisa linda! E
Versículo 8 fala assim: somente os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque parece uma vantagem ser ímpio, não é? Mas não há vantagem alguma. E você que é fiel ao Senhor, por muitas vezes você pode pensar, poxa, mas eu estou sendo injustiçado. Mas esse versículo vai dizer, olha, você vai entender, você vai ver, você vai experimentar a fidelidade do Senhor e o livramento do Senhor, porque o Senhor faz diferença, o que vai falar em Malaquias. O Senhor faz diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aquele que me honra, eu honrarei. O Senhor é fiel às suas promessas. E para isso, mesmo que nós passemos por situações difíceis, ele fala que está conosco. E por isso nós veremos na prática o que realmente significa ter Deus como refúgio e fortaleza. Versículo 9 diz assim: vai falar sobre, à medida que nós experimentamos isso, compreendemos isso, aí vem a diferença que eu vou fazer com o versículo primeiro aqui do versículo 9, que fala assim: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, e o Altíssimo é a tua habitação. Aqui no português, às vezes, a gente perde alguns detalhes, mas partindo do hebraico, do inglês, vai falar assim, porque é, o salmista fez do Senhor a sua habitação, né? Uma outra forma de ver esse versículo, e o Senhor é o seu refúgio. Ora, fazer do Senhor a habitação é aqui o que eu quero comparar esse versículo com o primeiro. Nós vimos que lá é morar e descansar. Você pode estar por um momento em uma casa e se mudar para outra. E ao o momento que você está nessa casa, você descansa, uma coisa temporária. Mas nesse versículo 9, o salmista está dizendo: eu fiz do Senhor a minha morada. É a morada constante, contínua. Então, as pessoas podem buscar a Jesus, ao Senhor, por causa de algum flagelo, alguma dificuldade, e à medida que elas têm o descanso e recebem a bênção, vão embora, como é o caso dos 10 leprosos. Foram curados e foram embora. Não quiseram habitar. Tem outras pessoas que recebem o descanso, passam a andar com o Senhor por um período, mas depois o abandonam, como é o caso dos discípulos, de Judas. Andou com Jesus por um tempo, mas depois o abandonou. Mas aqui, fazer do Senhor a habitação é aquele que foi convertido por Cristo Jesus, que, a despeito de qualquer coisa que aconteça na sua vida, ele permanece lá. Por quê? Porque foi selado com o Espírito Santo de Deus. Faça chuva ou faça sol, estarei na presença do Senhor. E isso é fazer do Senhor a sua morada. Crer em Cristo Jesus, descansar na obra da cruz e saber que você pertence ao Senhor pelo Espírito Santo que lhe convenceu do pecado e da salvação. E agora não existe outro lugar a não ser estar na presença de Deus. Que maravilha! Que coisa tremenda! Versículo 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ora, não é este o versículo que o diabo usou contra Jesus? Jesus, lança-te daqui, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. Ou seja, fazendo com que Jesus fosse contra a soberania de Deus, fosse testar a Deus, colocar Deus à prova. E nós vemos que ali, então, Jesus repele e fala: não, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por quê? Porque o Senhor é soberano, o Senhor se protege-nos completamente, dá ordem aos seus anjos, mas ele pode usar situações para nos ensinar de outras formas. E, independente disso, eu permaneço seguro na soberana vontade do Senhor. Versículo 12: e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeças com o teu pé em pedra. Os anjos, né? A ordem de Deus de nos guardar. Versículo 12. Versículo 13: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Ou seja, o Senhor nos protege plenamente. Versículo 14. Aí vai falar algo que eu queria chamar a atenção também nesse salmo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei salvo, porque conhece o meu nome. Aleluia. Aqui está a diferença. Aquele que conhece o nome do Senhor. Quem é essa pessoa senão aquele que foi à cruz?
Quem é aquele que conhece o nome do Senhor, se não conhece que Cristo é o Senhor, que não há outro Senhor? É por meio de Cristo, é Ele que perdoa, é Ele que salva, é Ele que sela, é Ele que conduz, é Ele que voltará e nos levará para estar na glória. É este que conhece o nome do Senhor. É a esse que se apegou ao Senhor com amor, pelo próprio amor que recebeu de Cristo Jesus. E o que que ele fala? Eu o livrarei. Então, por mais que, por vezes, o cristão possa parecer que perdeu, como foi o caso de muitos mártires que foram queimados na fogueira, outros crucificados, aos olhos humanos parece derrota, mas estes que morreram por causa do nome do Senhor Jesus chegaram primeiro no céu e estão diante do Senhor. A morte não é mais o nosso inimigo, no sentido do medo, porque Jesus venceu a morte. Não tenho mais que temer a morte. E se eu morrer hoje, estarei com Cristo Jesus, porque eu conheço o seu nome. Que maravilha! Versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. E aqui está a grande beleza da habitação com o Senhor, que você ora e o Senhor responde. Você ora e o Senhor te ensina. Você ora e o Senhor te instrui. Você ora e o Senhor fala contigo. O Senhor não é um método de denominação de nenhuma igreja. O Senhor se revela por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito, falando conosco, na nossa mente, ministrando o nosso espírito, dando claridade de pensamento. Ministra, o Espírito Santo fala conosco, fala que somos seus filhos, nos ensina a palavra, nos dá a direção. O Senhor responde, fala com o seu povo. Qual é a maior glória do homem, se não andar com Deus? Se não é ouvir a sua voz? Que privilégio é esse? Religião não dá isso, pastor não dá isso, padre não dá isso. É a palavra e o Espírito Santo de Deus. Ele fala: estarei com ele na sua angústia, ou seja, está aqui. Passaremos por angústia. A própria Bíblia já prevê. Existem momentos, não estaria Jó, depois de perder os seus 10 filhos, com angústia? Com certeza, triste. Ele perdeu 10 filhos, eu tenho duas. Se eu perdesse uma, eu estaria realmente muito, mas muito triste. Mesmo que sendo fiel ao Senhor. E ele fala: estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos livra e o Senhor nos glorifica, o Senhor nos exalta. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Se essa não é a promessa que o Senhor vai estender a nossa vida, e o Senhor vai nos dar longos dias, nesses longos dias, o Senhor revela a sua salvação, revelando a profundidade da sua graça, a profundidade da sua presença, continuar crescendo na graça e na verdade, adentrar nas insondáveis tesouros de Cristo. Que bênção, que promessa é essa que o Senhor nos dá? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero sempre estar aos pés da cruz. Por isso fala: quero estar aos pés da cruz. Porque é ali onde eu tenho paz, onde eu tenho descanso. E mesmo que a aflição, o Senhor me visita, o Senhor fala comigo, o Senhor se revela para mim. Esse esse é o objetivo, o propósito da cruz, nos levar para ter uma profunda comunhão com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aplicação. Eu fiz aqui a comparação do versículo 1 do versículo 9, que fala em 3 estágios. Você buscar a Deus por algo temporário, outros que têm uma caminhada por algum tempo, que é o morada, mas o versículo 9 fala aquele que fez do Senhor a sua habitação. Há pessoas que buscam a Deus temporariamente, outras por causa de uma caminhada, mas outros fazem do Senhor a sua habitação. E fazer do Senhor a habitação não é uma decisão própria, é só por meio de Cristo. Ter o selo do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu gostaria de perguntar. Qual é a sua motivação de buscar a Deus? É somente um livramento momentâneo? É somente um bem-estar? Eu estou ali para um bem-estar momentâneo de uma jornada mais longa? Porque se mudar um pouco minha perspectiva, eu mudo de lugar, mudo de igreja, enfim, vou buscar outros prazeres. Ou realmente o Senhor Deus, Ele é o seu refúgio e fortaleza, sua morada,
e você crê no Senhor Jesus, você entende e conhece o seu nome, e você diz como fala o salmista: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio e fortaleza em quem confio. Porque se é isso que você crê e você busca, você será abençoado amplamente. Senão, ficará apenas com as bênçãos temporárias, porque o Senhor preserva a sua criação. Não é graça comum, como as pessoas falam. Não existe graça comum. Existe a preservação de Deus sobre as suas criaturas. Então, todo aquele que busca Deus, vai lá, busca, busca, o Senhor vai responder. Abençoa os leprosos, abençoa Acabe, abençoa muitas pessoas com bens. As pessoas acham que tem comunhão com Deus porque recebeu algo de Deus. Mas isso não significa nada, porque de fato, aquilo que nós realmente podemos ter de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir falar. Isso está te